Muito bem, senhor Jefferson, eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa do senhor pela prática do delito de homicídio na pessoa da vítima Rita de Cássia Nunes Paixão. Vamos à leitura. Após a leitura, passaremos a interrogá-lo. Sim, senhor. O Ministério Público do Estado do Pará, através do 5º Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições legais, vem perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 25, inciso 3 da Lei 8.625 de 93 e artigos 24 e 41 do Código de Processo Penal, e ainda com base no incluso inquérito policial, oferecer denúncia em desfavor de Jefferson João dos Anjos Ferreira, brasileiro, natural de Belém, Pará, nascido em 30 de abril de 1984, portador do RG número 413-7061, filho de Hilda Maria dos Anjos Ferreira e de João Santico Rodrigues Ferreira, residente na Rua Boa Esperança, próximo ao Abacatão, bairro Cidade Nova, Belém, Pará, pelo fato criminoso narrado a seguir. Consta do inquérito policial anexo que no dia 6 de setembro de 2018, por volta das 11 horas, na Alameda 1, número 75, entrada pelo Colégio Impacto, bairro Parque Guajará, CEP número 66.821.565, Icoraci, Belém, Pará, o denunciado Jefferson João dos Santos Ferreira, agindo com ânimos necande, matou sua companheira Rita de Cássia Nunes Paixão. Conforme apurado no caderno investigativo, o denunciado confessou ter esfaqueado a vítima nas costas, perfurando seu pulmão. O crime foi motivado pelo fato de a vítima não querer manter relação sexual com o denunciado. Consta que, durante a noite, o denunciado procurou a vítima para manter relação sexual, mas foi rejeitado. Ato contínuo, levantou-se da cama, foi até a cozinha, bebeu água e pegou uma faca que estava à vista. Deitou-se com a vítima que dormia de lado e a golpeou uma única vez. O denunciado afirmou ainda que a vítima somente deitou de peito para cima e não se mexeu mais. Na manhã do dia seguinte, o acusado verificou que o corpo estava rígido e frio e dirigiu-se ao emprego como se nada tivesse acontecido. Autoria e materialidade do crime de feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, restam-se devidamente configuradas nos autos, via declaração das testemunhas, a confissão do denunciado, aliado a todo o contexto probatório produzido, além dos laudos periciais que serão oportunamente juntados aos autos. É perceptível que o denunciado agiu dolosamente, imbuído do ânimos necande, vontade livre e consciente de assassinar a companheira, perpetrado pelo sentimento de poder sobre a ofendida. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência Jefferson João dos Anjos Ferreira como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino do Código Penal, sobre as diretrizes da Lei 8.072 de 1990, crimes hediondos, da Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, razão pela qual requer seja a presente recebida e autuada, e em seguida seja instaurado o procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida e a ele conexos, bem como seja determinada a citação e notificação do denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la até decisão de pronúncia, para, ao final, se ver julgado perante o egrégio tribunal do júri, sem prejuízo da notificação das testemunhas abaixo arroladas, para oportuna oitiva. Requer o recebimento e, após a defesa escrita do réu, que seja designada a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas abaixo arroladas. Nestes termos, pede Senhor Moisés, o senhor foi arrolado neste processo. Trata-se de uma ação penal de homicídio que tramitava outrora na vara da violência doméstica e agora veio, em decorrência da competência da primeira vara do júri, veio agora para a primeira vara do júri e hoje está sendo o julgamento do réu aqui presente. O senhor foi arrolado pelo Ministério Público nesta ação penal
consta como vítima Rita de Cássia Nunes Paixão. Existe relação de parentesco? Se existe, qual é a relação de parentesco entre o senhor e a vítima? Sou filho dela. Muito bem. Em face do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. O senhor está à vontade para prestar declarações neste plenário do júri, ao lado do réu aqui presente, ou a presença dele constrange, inibe, prejudica as declarações que o senhor irá prestar neste plenário do júri? Tá bom assim mesmo. O senhor prefere prestar declarações sem a presença do réu? Ou a presença dele não tem problema? Não tem problema, não. O senhor pode prestar perante a presença Posso. dele? Ok. Consta dos autos, as declarações que o senhor prestou na polícia e em juízo, tá certo? A da polícia estão escritas em juízo, consta uma mídia nos autos, declarações que o senhor prestou na vara da violência doméstica. Eu vou determinar a leitura das declarações que o senhor prestou na polícia para conhecimento dos senhores e das senhoras que compõem o conselho de sentença, os senhores juízes naturais da causa, tá? Ouçamos todos, especialmente o senhor e os jurados. Vamos à leitura. Declarações prestadas perante a autoridade policial aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2018. Que o declarante é filho da vítima Rita de Cássia Nunes Paixão e no dia 5 de setembro de 2018, por volta das 22 horas, o declarante chegou em casa e falou com sua genitora, a qual ingeria bebida alcoólica em companhia de outra filha e o genro, sendo que não tardou Maria Luana e seu marido Paulo Nazareno saíram dali, indo para sua casa, enquanto Rita de Cássia permaneceu em frente à residência, bebendo vinho, isso até por volta das 0 horas. Isso sob a supervisão do declarante, que sempre ia até onde sua genitora estava para saber se ela precisava de alguma coisa. Que o companheiro de Rita de Cássia bebia em um boteco às proximidades da casa, não sabendo o declarante informar se havia acontecido alguma discussão entre eles. Que o declarante esclarece que o companheiro de sua mãe chegou, levando para casa algumas latinhas de cerveja e foi dormir, sendo que Rita permaneceu ali bebendo. Inclusive pegou algumas latinhas na geladeira, sendo que à meia-noite sua mãe adentrou para ir dormir, pois percebeu que os filhos já estavam se recolhendo para deitar, que todos dormiam e estava silêncio na casa. Mas por volta de 1 hora ou 2 horas, o declarante acordou para ir ao banheiro e ouviu que ainda tocava música em volume baixo na casa de sua mãe. Porém, não foi lá para ver se ela dormia, visto que estava tudo fechado. Que por volta das 9 horas, o declarante acordou e olhou para a casa de sua mãe e viu que ainda estava fechada, e voltou para o quarto, e que ali o declarante e seu irmão fazem as refeições. Que por volta das 10 horas e 30 minutos, o declarante foi despertado por seu irmão menor de 9 anos, o qual o chamou, pois que como dorme na casa de sua mãe, ao despertar e ir chamá-la para fazer o café, percebeu que havia um sangramento nos olhos e na boca de sua mãe, dizendo para o declarante que achava que havia acontecido alguma coisa. Quando o declarante adentrou no imóvel e verificou que sua genitora estaria morta. Que o declarante se aproximou de sua mãe e, ao tocar na mão dela, viu que estava fria e dura, e o sangramento que saía dos olhos já estava endurecido. Que o declarante e seus irmãos acionaram os familiares, que adotaram as providências legais, e em seguida foi chamado o IML, que retirou o corpo do local. Que todos achavam que sua mãe tinha tido um problema de saúde e falecido ali. Que somente no dia de hoje, já nesta delegacia, é que o declarante tomou conhecimento que sua genitora, na verdade, fora morta com um golpe de faca. Que, perguntado ao declarante como era o relacionamento amoroso de sua mãe com Jefferson, respondeu que todos os dias havia briga entre o casal, uma vez que sua mãe contava para os filhos maiores que Jefferson queria manter relações sexuais com ela e ela não queria, acabando por haver briga entre eles. Que por algumas vezes houve briga entre o casal, sendo que ambos se agrediram, inclusive em determinado dia o casal brigava, e os filhos ouviram gritos de Rita, e foram em seu encontro,
Quando chegaram na casa, perceberam que Rita tinha sido agredida por Jefferson, com um soco que deixou seu olho roxo. Que os filhos mais velhos da vítima sabiam que Rita desejava separar-se de Jefferson, porém ele não aceitava a situação. Que sempre havia briga entre o casal, pois que Jefferson era muito ciumento e não gostava nem que os filhos de Rita ficassem muito perto dela. Que durante todo o tempo do velório e enterro, Jefferson ficou bebendo, chegando a ir ao velório de Rita, e daí não voltou mais para casa, não sabendo o declarante o motivo dele não ter ido para a casa do casal, e nada mais. Senhor Moisés, o senhor confirma estas declarações se eu tiver prestado à autoridade da Polícia Judiciária? Confirmo. Em face da confirmação, passa a palavra às partes. Pela ordem ao Ministério Público Estadual, Dr. Sandro Garcia de Castro tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor. Bom dia. Inicialmente, meus sentimentos pela sua perda. O senhor disse que, pela parte da manhã, o senhor teria sido chamado pelo seu irmão, é isso? Sim. Qual a idade do seu irmão? O meu irmão agora... A época. Na época era 9, e tinha 8 e ia fazer 9. Tinha 8 anos, então. Era. Ele lhe chamou, então, por volta desse horário. Foi isso? 10 horas? 10h30. Em torno de 10h30 da manhã. O que ele lhe falou na hora? Ele acordou, aí ele foi lá em casa, meio que chorando, me avisando eu e o meu outro irmão, que estava saindo sangue do nariz e da boca dela e do olho da minha mãe. E que era pra gente ver o que estava acontecendo com ela. Quando o senhor chegou ao local, em que posição ela se encontrava? De peito para cima. Peito para cima. Isso. Não era lateralmente, era de peito para cima. Peito para cima. E o senhor constatou que realmente havia essas marcas de sangramento? Sim, havia. Esse sangue, ele já estava coagulado? Ou ele estava escorrendo? Ele estava duro. Coagulado, estou dizendo, aquele duro já? Era assim? Já estava seco já. Já estava seco. Quando o senhor chegou a tocar na sua mãe? Eu toquei na mão dela. Ela estava, segundo a sua declaração, se eu confirmo ou não, ela estava fria e dura. É isso mesmo. Então ela já estava enrijecida. E o seu Jefferson estava no local? Não, tinha saído para trabalhar. Você sabe onde ele trabalhava? Sei. Onde é? Na Donave. E o que é isso? Uma empresa de... É uma empresa onde faz reparos em balsas. E algum de vocês trabalha junto com ele? Algum parente? Não, trabalhava? Trabalhava, meus tios. Seus tios trabalhavam lá? Era. E à época, a sua mãe trabalhava? Não. Ela estava afastada por algum motivo? Estava. Ela foi despedida porque deu no exame que ela estava com mioma e cisto no ovário. Cisto no ovário. Então ela, em razão disso, ela se afastou, foi afastada do trabalho. Foi. É isso. Então, que o senhor tenha conhecimento, ela tinha esse problema de saúde à época. O senhor disse no seu depoimento que em um primeiro momento não foi constatado, assim, vocês acharam que tinha sido morte natural, é isso? Isso, sim, senhor. Como chegou o seu conhecimento que não havia sido morte natural, mas sim um homicídio? Quando eu fui na delegacia. Depois, quem foi que lhe falou? A mulher lá, investigadora, eu acho. A investigadora. O que foi que eles disseram que eles encontraram nela? Uma perfuração. Em que região do corpo? Perto do pulmão, parece. Eu sei, mas... Na costa. Peito, nas costas? Nas costas. Quando vocês chegaram ao local, havia... na cama ou nos arredores, assim, marcas de luta, marcas de coisa desarrumada, sangramento, a coisa cama parecida? Estava toda desarrumada. O mosquiteiro colocaram de novo na cama. Vocês que fizeram a retirada do corpo, ou vocês esperaram? Não, tirou o mosquiteiro de cima dela. Só o mosquiteiro, Só mas eu estou dizendo, ela continuou deitada. Continuou no mesmo lugar. O senhor disse que a relação era uma relação um pouco Era complicada. conturbada a relação deles. E que, inclusive, o senhor teria presenciado posteriormente uma situação que, inclusive, ela estava de olho roxo. Foi. É isso mesmo? Sim, O senhor. senhor chegou a conversar com a sua mãe sobre essa situação? Conversávamos. Aí
ela falava que por nossa situação financeira ser muito escrota, aí ela ficava com ele, porque praticamente ele que sustentava a casa, pagava a energia. No imóvel que ela residia, morava quem? Quem dormia lá? O Jefferson, a mamãe e o meu irmãozinho. Esse de 8 anos, na época. Após a morte dela, né? Enquanto ela... Aconteceu o velório, né? Toda essa situação. O senhor disse que ele ainda estava no local. Ele compareceu ao velório, mas ficou bebendo, foi isso? Foi, mas o velório não foi lá. Não. Foi no interior. Foi no interior. No interior, lá de Maracanã. Foi na cidade de Maracanã. Foi levado, o corpo foi levado para Maracanã. Foi. Ele foi a Maracanã. E depois disso, quando retornou, ele retornou para casa? Ele retornou, mas eu não vi ele, porque eu não fiquei mais na casa. A casa estava trancada. E eu fui para casa da minha irmã, passar um dia. Quando vocês depois foram fazer a verificação, quando vocês chegaram para ver o corpo, no momento que seu irmão lhe chamou, havia sinal de arrombamento na casa, meu senhor? De arrombamento, não. Sim, porta arrombada, não, janela arrombada. Porque ele sai de manhã cedo, entendeu? Por volta das 5h30, 6 horas. Então ele sai de dentro da casa e deixa a corrente para dentro, entendeu? Entendi. E não tinha nenhuma marca de arrombamento. Estava tudo normal. Estava tudo. A corrente estava lá para dentro. O senhor chegou a conversar com ele antes dele ter sido preso? Antes? Perguntando alguma coisa sobre a situação? Não, não perguntava, porque eu pensava que tinha sido alguma coisa dentro dela que tinha estourado. Logo que foi informado que tinha sido um homicídio, a família desconfiou de alguém, senhor? De alguém? De outra pessoa que não dele? Não. Havia outra pessoa lá no local, ela era uma pessoa malquista, ela era metida com criminalidade, alguma coisa nesse sentido que fizesse acreditar que houvesse sido esse tipo de situação? Não. Vocês chegaram a encontrar a arma do crime? Nós mesmo não. Nós, sim, parentes, mas parece que a perícia achou. O senhor sabe que tipo de arma foi encontrado? Uma faca. Mas que tipo de faca? De serrinha. Porque faca de serra. O corte foi mais ou menos 2,5 cm. Mais ou menos isso aqui. Né? Quando o senhor encontrou, quando a perícia, o senhor estava no local, o senhor sabe dizer com precisão que tipo de arma foi? Se foi essa de faca normal, ou então se foi peixeira, ou se foi uma faca de corte de carne? Eles recolheram várias facas. Eles recolheram várias facas. Foi. E foi faca normal, todas as facas normais. De dentro da casa? De dentro da casa. Tá certo, meu senhor. Perfeito. Muito obrigado. Estou satisfeito. O depoente está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Obrigado, excelência. O senhor utilizou alguma chave para entrar na residência? Na residência? Chave? Não. Já estava aberta a porta por causa que ele tinha saído para trabalhar. Aí, como eu falei aqui, ele só encostava a porta e colocava a corrente para dentro. Ok. Como era a relação do Jefferson com vocês, os filhos? Com nós? A gente não falava muito assim, de ficar muito de papinho com ele, porque a gente sabia como ele era, muito ciumento com a mãe. Mas a gente conversava um pouco com ele, legal. E quanto tempo foi que durou essa relação deles dois? Deles dois? Acho que foi uns 3 anos. Ele alguma vez foi violento com algum dos filhos? Com nós, já. Como foi isso? Uma vez que ele chegou muito porre, aí eu estava lá na casa dele esperando, aí do nada ele veio, me atacou, aí eu empurrei ele. Ele te atacou? Foi para me bater. E conseguiu? Não. Ok. Eu empurrei ele.
Ok. Como é que era a relação dele com os vizinhos? Com os vizinhos? É violento com os vizinhos? Não. Não. Não que eu me lembro. Ok. O senhor disse que sabia onde ele trabalhava, não é? Oi? O senhor disse que sabia onde ele trabalhava, não é? Sim. O senhor chegou aí alguma vez no ambiente de trabalho dele? Só após o ocorrido. Antes não tinha ido lá. O senhor sabe dizer se alguém contou que lá no ambiente de trabalho ele era uma pessoa violenta, agressiva, dessa natureza? Não sei. Não sabe dizer. O cunhado dele parece que trabalhava na mesma empresa, né? Cunhado? O seu João? É. O João. Trabalhava? Trabalhava, sim. E o senhor viu o João dizendo que ele era violento lá na empresa? Não. Ok. Ele usava arma de fogo? Revólver, pistola? Não. Usava entorpecente? Pasta? Não. Injetável? Não que eu sei. Nunca soube disso. Ok, doutor, eu estou satisfeito. Obrigado. O juiz não tem pergunta a formular ao depoente. Algum jurado deseja perguntar ao depoente aqui presente? Havendo manifestação por parte dos senhores jurados, Moisés, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia, boa sorte para o senhor. Senhor João Nunes Paixão, o senhor foi arrolado nesse processo? Trata-se de uma ação penal de homicídio, em que tem como vítima Rita de Cássia Nunes Paixão. E eu pergunto para o senhor, existe relação de parentesco entre o senhor e a vítima? Se existe, qual é a relação de parentesco? Sim, eu era irmão dela. Irmão da vítima? Sim, senhor. Então, em face do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Consta nos autos que, em decorrência deste fato, o senhor prestou declarações na polícia e prestou declarações em juízo. É isso? Sim, senhor. Certo. As declarações de juízo foram gravadas, há uma mídia nos autos, foram produzidas na vara de origem, a vara da violência doméstica. Consta as declarações no inquérito, para conhecimento dos senhores que compõem o conselho de sentença, eu vou determinar a leitura destas declarações, tá? Ouçamos todos, especialmente o senhor e os jurados. Vamos à leitura. Declarações prestadas aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2018, perante a autoridade policial. Que o declarante é irmão da vítima Rita de Cássia Nunes Paixão, e no dia 6 de setembro de 2018, por volta das 11 horas, o declarante encontrava-se em seu local de trabalho, quando foi informado por sua irmã Daiane, de que sua irmã Rita de Cássia tinha falecido. Como Daiane estava chorando muito, o declarante tentou acalmá-la, dizendo que já estava indo para o local, não sabendo o que realmente havia acontecido. Que o declarante então ligou para o seu outro irmão Paulo, que foi para o local. Tanto que quando o declarante chegou, ele já estava indo para uma delegacia para registrar o fato, pois que seria preciso pedir remoção. Que o declarante entrou na casa, foi rapidamente ver o corpo, porém não permaneceu ali dentro, ficando às proximidades junto dos familiares, sendo informado que Rita estava bem e que na noite anterior bebia com os filhos, sendo essa informação recebida. Que o declarante não chegou a conversar com os filhos de Rita, pois os mesmos estavam desolados. Que por volta das 16 horas chegou o IML, que fizeram a remoção, porém nada foi falado. Apenas houve um comentário de que Rita parecia que já estava morta havia mais tempo, pois foram os peritos informados que o corpo foi encontrado por volta de 10 horas e 30 minutos. Que o declarante acompanhou o corpo até o IML e durante os procedimentos ali iniciados foi acionado pelo perito, o qual lhe informou que o quadro havia mudado, já que fora encontrado no corpo de Rita uma perfuração de faca, que havia atingido seu pulmão, e que o fato seria encaminhado para outro setor, e que também seria necessário ir para a delegacia de homicídios, tendo o perito conduzido o declarante até a sala de perícia, e mostrou o local exato onde estava perfurado, e ainda foi mostrada a blusa que ela trajava, com uma perfuração.
que após todos os trâmites para o velório e enterro, o declarante passou a conversar com os filhos e amigos de Rita, quando então tomou conhecimento de que Jefferson, que inclusive é seu funcionário, era pessoa violenta, tinha muito ciúme de Rita e soube ainda que Rita estaria desejando separar-se de Jefferson, vindo a tomar conhecimento de que Rita fora agredida por Jefferson em outras ocasiões, fato que os familiares não se envolviam, pois era um ponto pessoal de sua irmã. Que o declarante diz ainda que uma amiga muito íntima de Rita chegou a comentar durante o velório de que Jefferson poderia ter alguma coisa com o falecimento de Rita, pois que Jefferson, nos últimos tempos, estava proferindo ameaças de morte contra Rita, a qual inclusive chegou a ouvir dele que estaria tendo um caso com a amiga que é homossexual, que é conhecida como Loura. Porém, o declarante não sabe o endereço de tal pessoa, mas não é difícil de encontrar, já que Loura sempre estava em companhia de Rita, e os filhos da vítima podem informar onde Loura reside. Que algumas pessoas da família também chegaram a comentar com o declarante sobre as brigas e o ciúme de Jefferson pela vítima, que Jefferson não sabe ainda sobre o laudo. Porém, no velório, algumas pessoas se chegaram a Jefferson, indagando se ele não teria culpa na morte de Rita, pois que algumas pessoas tomaram conhecimento da perfuração do corpo de Rita, que foi nesse momento que os familiares souberam do sofrimento de Rita sobre as agressões de Jefferson. Que Jefferson saiu e ficou sem dar notícias por algumas horas. Depois retornou, com um jeito meio desconfiado, porém fora retirado do local, já que algumas pessoas estavam meio alteradas. Que Jefferson não está na casa onde morava com Rita, pois pediram para ele dar um tempo, sendo que ele foi hoje normalmente para o trabalho. Que esclarece ainda que no dia da morte de Rita, Jefferson não esperou seus cunhados para irem todos juntos para o ponto de ônibus. Ele saiu bem mais cedo e foi para o trabalho. Que o declarante recorda que foi a pessoa quem deu a notícia da morte de Rita para Jefferson. Porém, por estar em estado de choque, não recorda a reação do mesmo. Que Jefferson saiu dizendo que iria visitar sua irmã. Que iria avisar sua irmã sobre o ocorrido. Demorou um pouco para retornar. Que o declarante ainda recorda que seu irmão Paulo indagou de Jefferson o motivo de não ter esperado seus irmãos para irem juntos ao trabalho. E Jefferson disse que iria de bicicleta, porém não foi por estar a bicicleta enferrujada, e não respondeu à pergunta que lhe foi feita. Porém, ninguém está deixando ele suspeitar de que é um dos suspeitos da morte de Rita, já que foi a última pessoa que esteve com ela antes da morte, e nada mais. O senhor confirma estas declarações, senhor professor, na polícia? Sim, excelência. Em face da confirmação, passa a palavra às partes. Pela ordem ao Ministério Público, doutor Sandro Garcia de Castro tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor. Meus sentimentos pela sua perda. O senhor ficou sabendo, então, da morte violenta onde? Lá no IML? Sim, senhor. Quem foi que lhe informou? O médico perito. Ele chegou a lhe mostrar o cadáver no local? Sim, senhor. No momento eu estava já na recepção quando o perito me abordou. Aí ele me conduziu até a sala onde o corpo dela estava, lá já sendo realizada a perícia. Ele pediu para o auxiliar dele virar ela de lado e mostrou a perfuração no corpo dela. E mostrou também a blusa que ela estava vestida, já removida do corpo dela, com uma perfuração na blusa também. E foi nesse momento, até esse momento vocês pensavam que era morte natural, é isso? Sim, senhor. O senhor sabe se ela apresentava algum problema de saúde anteriormente, é isso? Sim, senhor. Qual o problema? Exatamente, eu não sei, mas tinha alguma coisa a ver com mioma no útero. Ela tinha um mioma no útero. Sim, senhor. O senhor sabe há quanto tempo eles já se conviviam? Ela com ele? Ela com ele. Acredito eu que... Exatamente não sei, mas era mais de ano. Mais de ano. O senhor disse que foi ao local
logo que foi acionado, o senhor foi ao local para ver ainda o corpo lá na casa dela. É isso mesmo? Sim, senhor. Quando o senhor chegou dentro da casa, o senhor disse nas suas declarações que nem demorou muito, nem ficou tanto tempo no local. Mas o que é que o senhor viu lá? O que é que o senhor encontrou lá? Ela estava onde? Estava na cama? Estava no chão? Em que posição ela se encontrava? Os móveis, tinha móvel revirado? Como é que era a situação? A casa lá onde ela estava é um pequeno quarto de um cômodo apenas. Então, só tinha uma porta, inclusive. Então, quando a gente, essa casa fica atrás de uma casa nova que ela estava construindo, uma casa de madeira, um pouco velha. Então, logo quando entra na casa, à direita, entrando na porta à direita é a cama, tinha uma cama de casal, onde ela dormia com ele. Então, logo ao entrar na casa, dava para ver. Então, foi até onde eu fui. Até a porta, apenas olhei lá a situação dela, que ela estava deitada de peito para cima. E tinha algumas pessoas lá sentadas na mesa à esquerda, mas eu não observei nenhum sinal de que... Nada normal. Algum sinal de arrombamento? Não observei. Não estava nada, assim, porta quebrada, não nada observei. de janela arrombada, não chegou a ver nada disso? Não, porque nós tínhamos o pensamento de que o falecimento dela tinha a ver com a doença que ela tinha. Né? Então, e a gente também em estado de choque não fica imaginando, pelo menos eu não imaginei outras coisas de imediato. Né? Na hora não deu para perceber nenhuma marca de sangue no colchão, algum sangramento, coisa desse gênero? Nesse momento não. Em outro momento deu? Sim, quando foi removido o corpo, inclusive eu estava presente. Quando o pessoal da remoção chegou, eles apenas... Estava chovendo bastante, inclusive, quando eles chegaram, sob uma chuva muito forte. Aí eles entraram, simplesmente pegaram o corpo dela, não fizeram nada, não fizeram nenhum tipo de avaliação. Pegaram o corpo dela, colocaram no saco, colocaram naquela maca, sei lá que negócio, e levaram embora. Então eu vi que embaixo do corpo dela tinha uma secreção ali uma secreção volumosa. Assim, o colchão não tinha absorvido aquela secreção. Entendi. Então já era algo negro, assim, não dava para ver imediatamente que era sangue. Não era mais aquele sangue vermelho? Não. Já era algo negro, assim. Sangue velho, digamos assim. Sim. Era isso. Não sei precisar assim que era um sangue velho, mas era algo... Já tinha algum tempo, não era uma coisa recente, não era um sangramento recente. Não dava para ver que era sangue. Não estava líquido ainda. Estava líquido, mas não dava para ver que era sangue. Não dava para ver que era sangue, entendi. Eu não vi assim. E ela? Tinha... Ela estava de olhos abertos e ela apresentava algo no lado na boca, tinha uma secreção escura também. Já Sim, já seco. Esse já seco. Assim que eu cheguei, eu percebi que já existia uma secreção na boca, assim escorrida e já seco. Também não aparentando ser sangue, já estava seco. Entendi, senhor. Tá ok, eu estou satisfeito, obrigado. O depoente está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Muito obrigado, Excelência. Senhor João, bom dia. Bom dia. Senhor João, com que frequência o senhor visitava o lar do casal? Quase todos os dias. Ela mora bem perto de casa, uns 150 metros. O senhor ia fazer visitas a ela, a ele, as crianças? Qual era a finalidade dessas visitas cotidianas? Bom, na verdade era bem mais fácil ela visitar a minha casa, né? Haja vista que lá em casa tem crianças e ela que visitava mais a casa da gente do que... E lá mora minha outra irmã também junto comigo. Então as visitas
que ela fazia para a gente era mais frequente do que a gente a ela propriamente. Então, geralmente eu ia lá visitar ela para ver o que ela estava precisando, se ela estava precisando de alguma coisa de primeira necessidade, algum tipo de alimento, enfim, algum tipo de alguma coisa de primeira necessidade. Eu sempre dava uma passada na casa dela para tentar observar isso, porque ela tinha essas situações assim de que mesmo ela precisando, às vezes ela não falava. Às vezes ela estava com alguma necessidade e ela não falava. Então a gente tinha que ir dar uma passada lá para ver se realmente ela estava precisando de alguma coisa. Então... Ok. O senhor sabe dimensionar quanto tempo durou essa relação do Jefferson com a Rita? O senhor tem mais ou menos uma avaliação de tempo? Eu penso que uns 2 anos. Eu não tenho noção exata não sobre isso. O senhor, no seu depoimento perante o juiz, o senhor disse que o Jefferson trabalhava com o senhor, é isso? Sim, senhor. Durante quanto tempo ele trabalhou com o senhor? Ele... acho que quase 1 ano. Quase 1 ano. Nesse tempo que ele trabalhou com o senhor, ele se mostrou assim um péssimo funcionário, um funcionário violento. Como era o comportamento dele no trabalho? Bom, profissionalmente eu não tenho o que reclamar, não. Ele, inclusive, ele é meu subordinado e vez ou outra só apresentava problemas com relação à bebida, que tinha situações que ele chegava alcoolizado no trabalho. O senhor sabe dizer quantas vezes a Rita foi à delegacia das mulheres durante esse período que eles estiveram juntos reclamar em relação a alguma situação entre eles? O senhor entendeu a pergunta? Entendi, senhor. Eu não tenho conhecimento de que ela tenha ido à delegacia fazer alguma reclamação referente a ele. Ok. O senhor tem conhecimento de que a Rita tenha alguma vez procurado a delegacia de polícia para reclamar de atos de violência do Jefferson com relação às crianças? Não tenho conhecimento. Ok. Quando o senhor chegou ao local, as portas já estavam abertas, é isso? Sim, senhor. O senhor sabe dizer se foi repassado para o senhor algum ato de violência do Jefferson contra as crianças? Se ele agrediu com pau, faca, sei lá, foi repassado para o senhor algum tipo de violência do Jefferson com relação aos filhos da dona Rita? Me foi repassado apenas ameaças. Ok. O senhor tem conhecimento de que o seu Jefferson, ele tinha algum tipo de cisma, violência, ameaça contra algum vizinho? Se algum vizinho chegou a prestar queixas dele na delegacia de polícia? O senhor tem conhecimento de algum fato dessa natureza? Não tenho conhecimento. O senhor tem conhecimento de que o seu Jefferson era portador de arma de fogo, revólver, pistola, espingarda, ou algo dessa natureza? O senhor sabe dizer? Não tenho conhecimento sobre isso. Doutor, eu estou satisfeito. Obrigado. O juiz não tem pergunta a formular ao depoente. Algum jurado deseja perguntar ao depoente aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados. Senhor João Paixão, receba a sua CNH. Obrigado pela presença. Senhor Paulo André, o senhor foi arrolado neste processo. Trata-se de uma ação penal de homicídio em que está sendo julgado no dia de hoje o réu Jefferson Ferreira e tem como vítima Rita de Cássia Nunes Paixão. E eu pergunto para o senhor, existe relação de parentesco entre o senhor e a vítima? Se existe, qual é a relação de parentesco?
A vítima era minha irmã. Deixa de prestar o compromisso legal em face do afirmado. Consta que em face deste fato praticado contra a irmã do senhor, o senhor prestou declarações na polícia e em juízo. Tá certo? Sim. Eu vou determinar a leitura para conhecimento dos senhores que compõem o Conselho de Sentença, senhores jurados, juízes naturais da causa, das declarações sobre prestou na polícia, tá? Okay. Ouçamos todos, especialmente o senhor e os jurados. Aqui consta folhas 13 e 15, me parece. Vocês são duas declarações, vamos providenciar. Declarações prestadas perante a autoridade policial aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2018. Que o declarante é irmão da vítima, Rita de Cássia Nunes Paixão, e no dia 6 de setembro de 2018, por volta das 11 horas, o declarante encontrava-se na rua quando recebeu a informação de que sua irmã estaria passando muito mal, e em seguida soube que Rita estaria morta. Que diante da situação, o declarante foi apanhar suas irmãs e todos foram para a residência. E ao olhar para o corpo, verificou que tinha sinais de sangue pelos olhos, narina e boca. Porém, acreditaram que ela havia sofrido um infarto ou AVC, já que não perceberam a casa em desalinho. E ela estava deitada na cama. E todos sabiam que ela estava com problema de saúde e que aguardava um leito. Que o declarante então se deslocou para a delegacia, onde registrou a morte natural e todos seguiram depois para o IML. E o declarante não presenciou a remoção, visto que tinha que adotar algumas providências em relação ao velório, que não seria nesta cidade. Que seu irmão João ligou do IML, dizendo que o declarante precisava estar ali para a liberação do corpo. E ao chegar naquele órgão, tomou conhecimento de que o quadro havia mudado, de morte natural para homicídio. Pois, quando foram realizar o exame, foi constatada uma lesão de faca no pulmão de Rita. Que ficou, então, determinado que não iriam passar tal informação para os familiares, para evitar maiores problemas, até porque a suspeita recaiu logo contra seu cunhado Jefferson, que vivia maritalmente com Rita. Que após o sepultamento, o declarante ouviu comentários de pessoas da família de que Jefferson seria uma pessoa muito ciumenta com Rita, e que vivia hostilizando a vítima, chegando inclusive a agredir fisicamente sua irmã. Fato que deixou todos surpresos, pois as atitudes de Jefferson no trabalho eram muito tranquilas. Recordando o declarante que chegou a presenciar uma vez, quando Jefferson falava palavras ofensivas contra Rita. Inclusive, nesse dia, o declarante mandou que ele saísse dali, pois a vítima estava doente. Que soube também que Jefferson ofendia muito a Rita, e estaria dizendo que ela estava se envolvendo com uma mulher, que seria sua amiga. Que o declarante soube que Jefferson, no dia da morte de Rita, saiu mais cedo de casa do que de costume, pois que sempre saía em companhia de outros familiares de Rita, e nesse dia não os esperou, e ao ser indagado sobre o fato, deu uma desculpa qualquer. Porém, o declarante não insistiu para não assustar Jefferson, já que recai sobre o mesmo a suspeita de haver matado Rita. Que o declarante, ao chegar na residência, verificou que a casa não tinha nenhum sinal de arrombamento, já que era costume a porta ficar destrancada, já que Rita logo se levantava para fazer o café de seus filhos. Que Jefferson continua trabalhando normalmente, porém não está na casa onde morava com Rita, a pedido do declarante e de seus irmãos, pois acharam melhor não entrar ninguém ali, já que no dia mesmo da morte foi descoberto que Rita fora morta e poderia ser preciso uma perícia. Porém, até agora, Jefferson nada sabe a respeito das suspeitas sobre ele. Que afirma o declarante que soube ainda, durante o velório, de que Jefferson estaria ameaçando Rita de morte, pois ela não queria mais continuar o relacionamento, e nada mais. O senhor confirma? Confirmo. Ok. Vamos à reinquirição. Declarações prestadas perante a autoridade policial aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2018. Que o declarante tenha a informar que o nacional Jefferson João dos Anjos Ferreira, companheiro da vítima, encontra-se saindo da empresa onde estava trabalhando na condição de serviços prestados. E que, segundo comentários de outros funcionários, Jefferson estaria se preparando para sair desta cidade, sem informar para onde estaria se deslocando.
que as atitudes de Jefferson estavam muito estranhas, uma vez que quando conversava com o declarante e seu irmão, tinha uma postura como se estivesse em sofrimento ou fragilidade. Porém, quando se aproximava das irmãs da vítima, passava a ter uma outra atitude, ou seja, as olhava de forma assintosa ou ameaçadora, deixando-as amedrontadas, não sabendo o declarante o motivo de tais atitudes. Que Jefferson, ao ser informado de que deveria comparecer nesta delegacia, ficou com aparência de susto, não sabendo como reagir. Então, o declarante o convidou para se deslocarem até esta delegacia, onde aqui Jefferson passou a ficar com aparência de nervoso. Que o declarante informa que Jefferson ficou de posse do cartão social de Rita de Cássia, no qual a vítima sacava todos os benefícios que lhe eram concedidos, tipo seguro-desemprego, Bolsa Família, PIS, etc. Que Jefferson, apesar do ocorrido, desejava voltar a morar na casa onde viveu com Rita de Cássia, fato que não foi consentido pelo declarante e seus familiares, uma vez que desde o momento que souberam que a vítima não tivera morte natural e sim que fora assassinada, deixaram a casa fechada e não permitiram que Jefferson voltasse a ficar no imóvel, e nada mais. O senhor confirma essa declaração de requisição? Confirmo. Em fase da confirmação, passa a palavra às partes pela ordem do Ministério. O doutor Sandro Garcia de Castro tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor. Bom dia. Meus sentimentos pela sua perda, sua irmã. Na verdade, tenho poucas perguntas. O seu primeiro depoimento foi bastante esclarecedor, mas eu tenho algumas coisas em relação à segunda parte, a sua requisição. O senhor trabalhava com ele? Sim, ele foi trabalhar na empresa que nós já trabalhávamos, eu e meu irmão. Lá nesse... Então, vocês que chamaram ele? Sim, o meu irmão, que eu era da parte comercial, e meu irmão que era da parte de produção. Depois que ele começou a se relacionar com a sua irmã? Não, ele já vivia com ela. Ele já vivia com ela. Tá. Então, aí não era antes, ele não trabalhava com vocês antes de conhecer ela, né? Eles se conheceram, ele e a vítima se conheceram no trabalho deles dois, que trabalham no hospital, não sei onde. Entendi. O senhor disse que, no seu segundo depoimento, que ele teria dito a alguém, não sei se foi ao senhor, que estava querendo sair do emprego. É isso mesmo? Sim, na verdade também, porque também já estava acabando os serviços também, e ele já iria procurar outras coisas. Quantos dias depois do homicídio? Do homicídio, acho que uma semana depois. Uma semana depois. Sim. E o senhor diz que o senhor já desconfiava que ele teria sido o autor do fato. Sim, como tá aí nos autos aí, que quando nós, assim, como eu falei, cheguei logo lá de manhã, eu vi, nós constatamos que achávamos que tinha sido morte de causa natural. E então, tanto que fui para a delegacia. E não pude acompanhar a remoção, porque tinha que organizar as coisas do velório e do enterro, que seria no interior. E então fiquei resolvendo essas coisas, atrás de ônibus também. E o meu irmão que acompanhou a remoção e me ligou lá do IML. Na casa, o senhor foi à casa? Fui. Ainda viu o corpo dela no local? Sim, vi. O senhor lembra se tinha alguma coisa revirada, se tinham levado alguma coisa? Não tinha. Tanto que nós observamos ali, tinha uma janela aberta. Quando eu cheguei lá, eu vi tinha uns curiosos lá, eu mandei que saíssem. Só olhei lá e vi que tinha assim uma mancha, assim, parece sangue assim, escura, da boca, assim, do nariz. Aí, como ela já estava doente, que ela tinha mioma, tinha lá uns problemas de saúde, nós achávamos que tinha sido por esses problemas de saúde. Eu pergunto pelo seguinte, senhor. Por exemplo, pelo que está sendo dito aqui em todos os depoimentos, era uma casa humilde. Era uma casa humilde, de madeira. De madeira. Mas apesar de uma casa humilde, as pessoas têm os seus bens pessoais. Sim. Tem uma carteira, tinha TV, um objeto, tinha televisão, esse tipo de situação. Foi subtraído? Não, nadinha. Nada disso? Nada. A casa estava, como estou falando, ela estava dormindo lá, deitada lá, nós achávamos que tinha sido causa natural, porque não tinha nenhum sinal. O sinal, se alguém reparasse e achar que ela estava dormindo. Sim. Não, uma pessoa dormindo em casa. Sim. Era isso? Sim.
O senhor chegou a se aproximar do corpo dela? Ela já estava fria, já estava dura? Não, só olhei de longe, eu não toquei nela não. Só olhou de longe? Sim, só olhei lá assim, aí eu fiquei logo preocupado de tentar resolver a situação. Tanto que eu peguei logo quando eu vi lá, olhei assim, eu falei, não, ninguém mexe, porque provavelmente eu vou na delegacia, a polícia vai vir aqui. Normalmente quando iam ao trabalho, vocês iam juntos? Não, porque eu moro longe deles. Local. Então, quem ia junto com eles era meu cunhado e o outro marido de uma prima minha, que trabalhavam junto com ele lá na empresa. Então, eles três iam juntos. Sabe se nesse dia eles foram juntos também? Não, nesse dia não. Nesse dia o Jefferson saiu mais cedo que eles dois. E era comum isso? Não era comum. O comum era eles irem juntos? O comum era eles três irem juntos. Até mesmo questão de segurança, que eles saíam muito cedo, 6 horas, e o trajeto lá é meio perigoso, então o comum era eles irem cedo, juntos. Tá bom, senhor. Estou satisfeito. Muito obrigado. O depoente está à disposição da Defensoria. O doutor Domingos Pereira tem a palavra. Muito obrigado, doutor. O senhor disse que era vizinho do casal, era? Não disse isso, que era vizinho, que eu moro longe. Tanto que no dia que me ligaram, que inicialmente disseram que ela estava passando mal, eu estava num posto de combustível bem perto de casa. Aí, quando me ligaram, eu peguei o carro, acabei de abastecer e fui dar a volta para pegar minha esposa em casa. Nesse trajeto que é voltando para pegar minha esposa em casa, me ligaram já de novo, acho que foi meu irmão, que ela estava falecida e não passando mal. Essa obra que o senhor trabalhava já estava há quanto tempo nessa obra? Essa obra aí, acho que a gente, assim, era um contrato que nós tínhamos com uma empresa grande, então já tinha uns 2 anos, 3, acho 2 anos, eu acho. E o Jefferson trabalhava com o senhor há quanto tempo? O Jefferson trabalhava lá com a gente, acho 2018, acho que eu não sei dizer exatamente, mas 2018 que aconteceu, né? Acho que uns 9 meses, por aí assim. 9 meses, tá. Eu não lembro. Ok. Durante esses 9 meses, o senhor, no ambiente de trabalho lá, chegou a ver ele puxando faca para alguém, sendo violento? Não. No trabalho, ele era uma pessoa, assim, tranquila, as pessoas brincavam com ele, nunca foi assim meio que eu saiba de se alterar com ninguém, não. O senhor sabe dizer, a Rita lhe falou que ela teria ido alguma vez à delegacia de polícia prestar queixa contra ele? Não. O senhor ia com frequência lá na casa da Rita, ia? Eu ia. Com que frequência? Assim, a frequência que ia, assim, 1 vez por semana. Conversava com as crianças? Sim. As crianças relataram alguma violência dele? Não. Quando o senhor entrou lá no ambiente, já tinha alguém ou o senhor foi o primeiro a entrar, ingressado? Não, já tinha gente. Já tinha gente. Já tinha. As portas já estavam abertas, né? Isso. O senhor sabe dizer se, porventura, algum vizinho tinha alguma queixa contra ele por ato de violência? Alguém lhe contou a respeito disso? O senhor soube? Não soube. Ele não era, então, uma pessoa violenta lá no ambiente da família, entre os vizinhos, na sua empresa, que o senhor saiba, né? Isso. O senhor sabe dizer se ele possuía arma de fogo, revólver, pistola, alguma coisa dessa natureza, sabe? Não sei. Eu estou agradecido, Excelência. Devolvo a Sua Excelência as palavras. Concluiu, doutor Domingos? O juiz não tem pergunta formal ao depoente. Algum jurado deseja perguntar ao depoente aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados. Senhor Paulo, receba a sua CNH. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. O senhor está liberado. Muito bem. Dona Janaína, a senhora foi arrolada neste processo. Trata-se de uma ação penal de homicídio em que tem como vítima
Rita de Cássia Nunes Paixão. E eu pergunto para a senhora, existe relação de parentesco entre a senhora e a vítima? Se existe, qual é a relação de Não, parentesco? senhor, sou amiga. Amiga, a senhora conhecia há muitos anos a vítima? Alguns anos, sim. Certo. Amiga, amizade normal, amizade íntima, vizinha, normal, colega? Muito amiga. Certo. Ok. Encontra-se como acusado, sendo julgado no dia de hoje, aqui o Jefferson Ferreira. E eu pergunto para a senhora conhece o acusado? Conheço. Conhece? Tem alguma relação de amizade com ele ou inimizade ou apenas conhece? Só conheço e por causa da companheira dele, conheci através dela. Certo. Não tem relação de inimizade com o acusado? Não. Muito bem, a senhora conhece o acusado, não tem relação de inimizade, conhece a vítima, não tem relação de parentesco, né? É isso? Isso. Então, em face do afirmado, a senhora foi arrolada como testemunha. Nesta qualidade, a senhora fica ciente que a senhora deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento. Sim, a senhora senhor. não poderá mentir. Se a senhora mentir no plenário do júri, a senhora poderá ser processada e punida pelo crime do falso testemunho. Tá certo? Sim, senhor. A senhora promete dizer a verdade? Prometo. Muito bem. Testemunha advertido e compromissada responderá. Consta nos autos que, em decorrência deste fato, a senhora prestou declarações na polícia e prestou também declarações em juízo. Certo. Isso? As declarações em juízo estão em forma de mídia, está gravada nos autos. Declarações foram prestadas na vara de origem, na vara da violência doméstica, e as declarações sobre a polícia estão nos autos do processo. Eu vou determinar agora a leitura para conhecimento dos senhores e das senhoras que compõem o conselho de sentença. Os senhores julgadores, os senhores juízes naturais da causa, tá? Sim, senhor. Vamos à leitura das declarações sobre a polícia. Ouçamos todos, especialmente a senhora e os jurados. Declarações prestadas aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2018. Que a declarante era muito amiga da vítima Rita de Cássia, com a qual sempre mantinha conversas sobre as intimidades de Rita. Que a declarante tinha conhecimento de que o companheiro da vítima era pessoa muito possessiva, pois que Jefferson dizia que se Rita não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Porém, Rita não contava para a declarante se era agredida por Jefferson, pois sabia que a declarante iria ter uma atitude séria com ele. Que a declarante sempre orientava a Rita a contar para seus irmãos o que estava sofrendo, e ela tinha receio das reações deles para com Jefferson. Que Rita já havia mandado Jefferson sair de casa por várias vezes, porém ele não saía, pois que sempre estava alcoolizado. Que a declarante nunca presenciou nenhum tipo de agressão contra Rita por parte de Jefferson, porém tinha conhecimento de fatos dessa natureza, porque Rita lhe contava. Que a declarante, nos últimos tempos, quando ia até a casa de sua amiga, presenciou Jefferson muito embriagado, chegando a cair com a garrafa. Que quando Jefferson começou o relacionamento com Rita, mantinha um certo ciúme dela com a declarante. Inclusive não podia saber que Rita estava na casa da declarante, logo ligava para ela retornar. Porém, com o tempo, também frequentou a casa da declarante, até que foi chamado a atenção para que fosse trabalhar e deixasse a vida de Rita em paz. Que por várias vezes Rita confidenciou com a declarante sobre as ameaças que eram feitas por Jefferson, o qual nutria pela mesma um ciúme doentio. Que por causa do mioma que cresceu em Rita, esta não desejava mais manter relação sexual com Jefferson, o qual ficava com muita raiva de Rita e insistia muito em manter relação com ela, e que dizia não querer por causa da dor que sentia, e isso deixava Jefferson mais irritado ainda, e aumentou mais o ciúme que já tinha. Que já havia algum tempo que a declarante não visitava a Rita para beberem juntas, pois desde que ela ficou doente, a declarante somente ia na casa de Rita para saber como ela estava, se havia melhorado de saúde. Que a declarante soube da notícia da morte de Rita através de uma mensagem telefônica, dando conta da morte de Rita, porém não chegou a ir até a casa de sua amiga Rita, pelo seu estado de nervos, da declarante e de sua filha. Que a declarante chegou a ir para o velório, porém nada soube acerca do crime,
vindo somente na data de ontem, por volta das 19h05, de que Rita não tinha morrido de morte natural, e sim havia sido assassinada, e que as suspeitas estavam recaindo sobre Jefferson, que a declarante não pode afirmar nada, mas Jefferson seria a primeira pessoa suspeita, já que não queria a separação e nos últimos dias estava ameaçando Rita caso ela o deixasse, e nada mais. A senhora confirma estas declarações? Confirmo. Em face da confirmação, passa a palavra às partes pela ordem do Ministério Público. Doutor Sandro Garcia tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, senhora. Bom dia. A senhora se incomoda com a presença dele? Não, senhor. Tá, tranquilo. Quantos dias antes do falecimento dela foi a última vez que a senhora teve contato com ela? Nada precisa eu não tenho. Não, aproximadamente, senhora. Assim, uma semana, um mês? Em torno de umas 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas. E foi onde? Foi na residência dela? Foi na residência dela. A senhora disse que em um certo momento a senhora foi abordada para deixar a vida dela de mão, para não perturbar mais e tal. Quem foi porque foi posto da seguinte maneira, que era para ela deixar de ser minha amiga, que ele estava obrigando, dizendo para ela deixar de ser minha amiga. Entendi. E ela disse que ela jamais ia deixar de ser minha amiga. Então, o grau de possessividade dele era esse nível? Era esse grau, que ela pegou e disse que ela jamais ia se afastar da minha amizade porque ela me considerava muito. Tem no seu depoimento que... Eu me lembro no seu depoimento, em juízo, não foi nem esse que foi lido, a senhora fez uma menção dizendo, inclusive, que ele tinha ciúme até dos filhos da própria vítima. Isso mesmo? Tinha. Então, por isso mesmo que eles... ela dormia na parte de trás com ele, né? Ele tinha uma casa na frente e ela dormia na parte de trás. Ela estava aguardando cirurgia, era isso, senhora? Ela estava aguardando só a cirurgia dela do mioma. Do mioma, né? Isso. Ela declarou... Inclusive, eu estava procurando ajudá-la, né? Existem certas situações que ela não iria conversar com o filho, nem com o irmão, mas a senhora, como amiga, como mulher, ela poderia lhe confidenciar sobre essa situação. Então, ela lhe confidenciou essa situação, que em razão desse mioma, ela tinha muitas dores. Chegou a me falar. Que ele insistia a ter relações com ela, só que ela dizia que ela queria se cuidar, porque ela sentia dores, e que ele dizia que ela tinha outro, entendeu? Que ela não queria mais nada com ele por causa disso. Eu não entendi. Então, isso seria uma desculpa que ela estava inventando? Não. Ele alegava que seria desculpa, que na verdade ele teria outra. Que não era por causa de mioma, não era por causa de dor nem nada. Ela não queria, entendeu? Ela sempre alegava que era a desculpa dela. Que era a desculpa dela. Isso. Dava homem na rua, como diziam. Com certeza. Isso. Então, ela chegou a me falar, Jana, eu não estou, eu quero cuidar da minha saúde, entendeu? Eu quero fazer minha cirurgia, eu quero estar bem, entendeu? Entendi. Eu quero estar bem, porque era uma pessoa alegre, entendeu? Vivida, sabe? Queria viver, entendeu? Ela não queria... Ela queria melhorar para poder viver para os filhos, porque amava os filhos. Das últimas vezes que a senhora conversou com ela declarou para a senhora a intenção de que não estava mais satisfeita com o relacionamento, que já... Na última vez que eu conversei com ela, ele estava embriagado, e ela chegou a falar para mim, está vendo a situação? Eu estou me cuidando e ele está nesse estado. E estou procurando me cuidar, ele está nesse estado. E eu não quero mais, eu já mandei ele embora várias vezes. Essa situação, senhora, ou que a senhora tenha presenciado, ou que tenha lhe sido relatado por ela, essa situação dele beber excessivamente era muito comum? Era muito comum. Era muito comum? Muito. Ela dizia que era todo dia que ele bebia. Não tinha dia que ele não bebesse. Com a senhora, ele chegou a ser violento alguma vez? Não, comigo não, porque, não sei o porquê, ele não era violento comigo, não me tratava mal, mas ele sempre, sabe, mantinha assim... Uma desconfiança. Isso. Entendi. Entendeu? E com as outras pessoas, ele era agressivo? Não, normal. Não, ele sempre foi uma pessoa muito assim, calado. Então só entendeu? Com ela que ela tinha essas condutas? Isso, só com ela. Ele era calado, mas demonstrava em gestos, né, que puxava...
que queria ela perto, entendeu? Ficava ligando para ela quando ele estava longe. Sim. Entendeu? Então seriam dois comportamentos, os outros policiando com ela, para onde ela estivesse, onde ela... Tá ok, senhora, eu estou satisfeito. Muito obrigado. A depoente está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Muito obrigado, excelência. Dona Janaína, bom dia. Bom dia. Com que frequência a senhora ia lá na casa da dona Rita? Eu ia pouco, não vou lhe mentir. Eu ia poucas vezes na casa dela. Muitas vezes ela ia na minha casa, ou então ia lá no estabelecimento onde eu trabalhava. A senhora chegou a conversar com algum filho da dona Rita a respeito desse assunto aí dos ciúmes? Não, senhor. Ela me pedia muito para não falar para nenhum dos filhos dela. Ela tinha muito receio. Eu não queria que a senhora falasse com os filhos sobre o ciúme que ele tinha dos filhos. É isso? Daria para repetir? A senhora... Eu perguntei assim. A senhora chegou a conversar com algum dos filhos de Rita a respeito do ciúme? Não. Tá. A senhora morava próximo da casa da dona Rita? Morava. Quanto tempo a senhora conhecia a dona Rita? Minha filha tinha uns 10 para 11 anos, uns 10 anos. 10 anos. Hoje ela tem 14. O casal estava unido há quanto tempo? Tinha muito tempo, não. O que significa não muito tempo? No período que eles estavam juntos, entendeu? Ela tinha saído de um relacionamento e passou a ter um relacionamento com ele porque ele trabalhava no mesmo local de trabalho que ela. Aí passaram a se conhecer, entendeu? Aí, período que ele vivia com ela, eu nunca me parei assim para prestar atenção, entendeu? Assim, porque eu também tenho a minha vida, né, para procurar saber. Tá. E a senhora, na sua perspectiva, na sua visão, a relação da Rita com o Jefferson durou mais ou menos quanto tempo? Eu acho assim que a relação da Rita com o Jefferson é uma relação muito conturbada, muito cheia de situações, entendeu? Pelo tempo que estava durando, era para a insistência dele. Mas acho que uma relação boa, acho que em torno de uns 5 meses. Mas assim, conferindo, exatamente eu não sei. Foi no começo, como se diz, a relação boa. A senhora não trabalhava nessa empresa que a Rita trabalhava, não, né? Não, senhor. Eles se conheceram lá. A Rita foi alguma vez à delegacia de polícia para reclamar de algum ato de violência contra o Jefferson? Não, senhor, que eu saiba. Alguma vez a Rita ou algum filho dela foi à delegacia de polícia para reclamar? Que eu saiba, não. Nunca chegou a me comentar. A senhora tomou conhecimento de algum ato de violência do Jefferson contra algum vizinho? Puxar faca, dar paulada, soco em algum vizinho? Tem conhecimento? Não, senhor. Só conhecimento que ele vivia embriagado, né? Mas chegar a dar paulada, não. Tá.
E com relação aos filhos da dona Rita, ela disse que alguma vez ele deu porrada, chute, soco, facada, tiro nos filhos dela? Não estou sabendo. Okay. E lá no ambiente de trabalho, a Rita dizia se ele era violento lá, ele era tranquilo, calmo? O medo dela era porque ele era muito possessivo, ele vivia perseguindo ela não podia respirar, que ele estava atrás dela, ligando atrás dela. O medo dela era esse. E no ambiente de trabalho da dona Rita, a senhora sabe dizer se ela confidenciou a senhora algum ato de violência do Jefferson contra algum funcionário? A senhora tem conhecimento? Tem? Não, senhor. A dona Rita lhe confidenciou que o seu Jefferson tinha alguma arma de fogo, revólver, pistola, espingarda ou alguma coisa dessa natureza? Não, senhor. Doutor, eu estou satisfeito. O juízo tem pergunta formulada ao depoente. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao depoente aqui presente? Não haver manifestação parte dos senhores jurados. Dona Janaína, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. A senhora está liberada. Muito bem. Dando sequência aos trabalhos, nome completo do senhor? Jefferson João dos Anjos Ferreira. Jefferson João dos Anjos Ferreira. Dos Anjos Ferreira, né? Muito bem. Senhor Jefferson, responda as perguntas aqui da diretora e secretaria acerca da qualificação do senhor. Sim, senhor. Senhor Jefferson, o senhor é natural de onde? O senhor nasceu onde? Em Belém, senhora. Qual o seu estado civil? Solteiro no momento. Qual a data do seu nascimento? 30/4/84. Qual o nome dos seus pais? João Santico Rodrigues Ferreira. João Santico Rodrigues Ferreira. E da mãe? Hilda Maria dos Anjos Ferreira. Qual o seu endereço residencial? No momento não estou lembrado de cabeça. Qual a sua profissão? Os seus meios de vida? Eu sei fazer de tudo, senhor, mas não sou serviços gerais. O senhor tinha um local de trabalho específico? No momento, sim. Qual é? Na Donave. Como? Na Donave. Donave. Qual o endereço? Não sei qual é o endereço, só fiquei fiquei em Coraci. É uma empresa de quê? A gente trabalha construindo, reformando balsa, senhora. O senhor possui carteira de identidade? Sim, senhora. O senhor sabe o número? Não, senhora. O senhor possui CPF? Sim. O senhor sabe o número? Não. O senhor possui carteira de motorista? Não, senhora. O senhor possui título de eleitor? Sim. O senhor possui carteira de trabalho? Sim. O senhor sabe ler e escrever? Sim, senhora. O senhor estudou até que série? 1º ano, senhora. O senhor já foi preso ou processado outra vez? Não, senhora. Ok, obrigado. Determino seja feito a leitura do interrogatório do réu na polícia, que consta nos autos as folhas 17. Vamos à leitura. Interrogatório sobre pessoa na polícia. Declarações prestadas perante a autoridade policial aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2018. Que o depoente vivia maritalmente com a vítima havia 4 anos, não possuindo com a mesma nenhum filho. Que o relacionamento entre o casal era normal,
havendo algumas discussões entre ambos, pelo fato do depoente nutrir pela vítima um certo ciúme. E quando ingeriam bebida alcoólica, as discussões pioravam. Que na quarta-feira, dia 5 de setembro de 2018, por volta das 19 horas aproximadamente, após chegar do trabalho, o depoente foi para um bar, às proximidades de sua casa, onde ali passou a ingerir bebida alcoólica. Que sua companheira, Rita de Cássia, encontrava-se na residência do casal, onde ali, em frente ao imóvel, Rita ingeria bebidas alcoólicas, que possivelmente ingeria vinho. Que o depoente permaneceu no bar até por volta de 20 horas, onde ali ingeriu 10 latinhas de cerveja. Que ao sair do bar, o depoente levou ainda 5 latinhas de cerveja para sua residência e percebeu que Rita ainda estava em frente à sua casa, encostada na parede. Que o depoente entrou na casa e, amesentado, tomou ainda algumas latinhas. Porém, como iria trabalhar no dia seguinte, acabou por deitar-se para dormir. Que Rita entrou, deitou-se, sendo que antes de dormir o casal teve uma discussão, porém ambos dormiram. Sendo que um tempo depois o depoente acordou e foi abraçar Rita, visto que desejava manter com a mesma relações sexuais, porém foi rejeitado, tendo Rita empurrado o depoente com o braço e disse: "Sai de mim", textuais. Que o declarante, então, largou-se de Rita, levantou-se para beber água, e quando chegou às proximidades do fogão, avistou uma faca, e após beber a água que necessitava, pegou a faca que estava enterrada na madeira, deitou-se novamente ao lado de Rita, que estava deitada de lado, e logo aplicou contra a mesma apenas um golpe. Que o declarante, então, retirou a faca, levantou-se da cama, lavou a faca com a água que estava dentro de um balde e recolocou a arma no mesmo local de onde se encontrava, voltando imediatamente para a cama e dormiu. Que logo após a facada, Rita, que estava deitada de lado, virou-se de peito para cima, e daí não mexeu-se mais. Que às 6 horas do dia 6 de setembro de 2018, o declarante levantou-se, pegou no corpo de Rita e verificou que a mesma estava com o corpo rígido e frio. Escovou os dentes, vestiu uma camisa e saiu para ir ao trabalho, deixando o cômodo como ele estava costumeiramente. Que o declarante chegou em seu local de trabalho e ali permaneceu, mantendo um posicionamento como se nada tivesse acontecido. Conversou com os familiares de Rita que ali trabalham, até por volta das 11 horas e 30 minutos. Foi informado pelo irmão de Rita, senhor João, que Rita tinha morrido, tendo o depoente acompanhado os familiares de Rita até a casa onde morava com ela, e onde o corpo se encontrava. Que o depoente permaneceu por algum tempo na casa, e depois deslocou-se até o supermercado Líder da BR, onde foi falar com sua irmã para narrar os fatos. Porém, sua irmã Jaqueline do Socorro dos Anjos Ferreira nada soube sobre o crime. Apenas tomou conhecimento de que Rita estaria morta, pois em nenhum momento contou que havia praticado o crime. Que o depoente retornou para a sua casa com Rita e o corpo ainda não havia sido removido, sendo que estava presente na chegada dos funcionários do IML, acompanhando a retirada do corpo. Que o depoente não acompanhou o corpo até o IML, permanecendo na casa até que fosse liberado, estando acompanhado dos familiares. Porém, foi informado que não iria ficar na casa, já que seria enterrado em Maracanã, seguindo o declarante com os familiares de Rita para aquele local. Que o depoente afirma nunca ter proferido ameaças de morte contra Rita, porém já ficaram separados por 1 mês, mas reataram o relacionamento. Que, perguntado ao depoente qual o motivo de haver matado Rita de Cássia, respondeu que foi o momento mesmo, pois haviam discutido e na hora que levantou viu a faca, então resolveu pegar e matar a vítima. Que o depoente descreve a arma do crime como uma faca de cabo marrom em madeira, lâmina de aproximadamente 30 centímetros, aparentemente enferrujada, que foi recolocada no mesmo local onde estava. Que, perguntado ao depoente qual o motivo da discussão entre o casal, respondeu que foi uma discussão normal, sem ofensas, entre ambos. Que o depoente nutria muito ciúme por Rita, porém ela não estava trabalhando, apenas recebia seguro-desemprego. Que, perguntado ao depoente
Quem ficou de posse do cartão de seguro respondeu não saber, que o depoente diz estar arrependido de sua ação, que nesse momento a autoridade policial faz constar que foram testemunhas da oitiva do indiciado os nacionais Valderson José Fernandes da Silva e Renato Sobral Maia, servidores lotados nesta Delegacia de Homicídios de Coraci, que juntos assinam, e nada mais. Após a leitura da denúncia e interrogatório prestado pelo réu na polícia, senhor Jefferson, o senhor na polícia e em juízo, o senhor confessou a prática do delito. E eu pergunto para o senhor no dia de hoje, o senhor confessa este delito, ser o autor deste fato? Sim, senhor. Muito bem. Este interrogatório que o senhor prestou na polícia, o senhor confirma este interrogatório? Não, senhor. Confirma em parte? Em parte. Certo. O interrogatório ele é formulado em duas fases, ou em duas partes. Primeiro em relação à pessoa do senhor, segundo em relação ao delito. Em relação à pessoa do senhor, o senhor é casado, é solteiro, tem companheira, tem filhos atualmente? Sou solteiro e tenho um filho. É solteiro e tem um filho. Qual a idade do filho e mora com quem o filho? Mora com a mãe dele. É ex-companheiro do senhor? Sim, senhor. Qual a idade dele? Já tem uns 14 anos já ele. O senhor tem quantos anos atualmente? 35. 35. O senhor estudou até que série? Até primeiro ano. Sabe ler e escrever? Sim, senhor. O senhor já foi preso alguma vez? Não, senhor. Nunca foi preso? Não, senhor. E processado? Já foi processado alguma vez? Não, senhor. Certo. O senhor exercia ou exerce que profissão? Ou quais as profissões o senhor já exercera? Manutenção de máquinas, pintura, e serviços gerais e diante. Certo. Acerca deste fato, o senhor está sendo julgado no dia de hoje, consta como vítima a Rita de Cássia Nunes Paixão. Consta dos autos que o senhor conviveu maritalmente com ela, né? É isso? Sim, senhor. Quantos anos o senhor conviveu com ela? Acho que uns 2 para 2,5. 2 a 2 anos e meio. Foi aí. Deste relacionamento não veio filho, não adveio o nascimento de filho. Muito bem. Consta dos autos que na noite do fato delitoso, os senhores saíram para ingerir bebidas alcoólicas, é isso? Sim, senhor. Saíram, tomaram uma determinada quantidade e retornaram para casa. O casal retornou para casa. Não, foi só eu que saí. Foi só eu retornei para casa. Ela estava em casa bebendo. Só o senhor retornou? Não entendi. Ela estava em casa bebendo. Foi eu que fui pro bar sozinho. O senhor foi pro bar e ela ficou em casa bebendo. Em casa bebendo. Depois o senhor retornou. Tornei. O senhor retornou que horas, mais ou menos? Acho que era umas 9 horas da noite, mais ou menos. 9 horas. E continuaram a ingerir bebidas alcoólicas, o senhor e ela? Não, só ela. Só ela? Só ela. O senhor, consta dos autos que o senhor trouxe umas latinhas da rua, é isso? Trouxe, mas deixei na geladeira e fui dormir. Certo, o senhor foi dormir. E depois ela continuou ingerindo bebidas alcoólicas, depois ela foi dormir também? Não, ela já ficou bebendo lá em cima na mesa. Certo. Determinada hora, o senhor procurou ela para manter relacionamento sexual com ela, é isso? Nenhum momento, senhor. Não ocorreu esse fato? Não, senhor. Tá. A pergunta, qual foi o horário, consta na denúncia e posteriores, né? Inclusive o horário lá consta que foi o horário que fora encontrado o corpo da vítima, não é o horário do fato, 11 horas da manhã já do dia seguinte, quando o senhor foi para o trabalho e lá o senhor chegou a mencionar e foi encontrado o corpo da vítima e depois removido para o IML. Esse é o momento da remoção do corpo. A pergunta é a seguinte, que horas ocorreu a discussão? Porque ocorreu uma discussão, né, entre o senhor e ela, né? E o senhor chegou a esfaqueá-la. Que hora ocorreu esse fato, mais ou menos? Acho que era umas 2 horas da manhã, por aí. Então esse é o horário do esfaqueamento, mais ou menos... Tá sem celular e sem relógio, acho que era essa faixa. Mais ou menos 2 da madrugada. Já da quinta-feira. Senhor. Da quinta-feira, que é o dia em que é encontrado o corpo dela, né? Sim. Muito bem. E este instante estava só o senhor e a vítima? Sim. É isso? Isso. Ocorreu uma discussão, é isso, antes da senhora esfaqueá-la? Sim. Pois não, pode falar. Eu estava escutando música, eu não gostei para baixar o volume do som. Ela começou a me xingar, me ofender, me agrediu. Eu fui lá perto dela para baixar, eu baixei o som. O volume do som, ela aumentou de novo. Ela me agrediu com tapa. Aí o senhor já estava armado? Não, senhor. Não, senhor. Esta faca era do casal, da família, da casa? Era de cozinha, a gente preparava comida com ela.
Certo. O senhor estava de posse da faca nesse instante? Não, senhor. Sim, e aí, o que aconteceu? Aí ela pegou a faca, ela pegou, fui tomar a faca dela. Foi um acidente, fui pegar a faca dela. Aí caímos no chão, perto da mesa. Certo. E o senhor chegou a esfaquear ela quantas vezes, que o senhor recorde? Não me lembro de esfaquear ela, porque eles caíram com a faca. Os dois estavam segurando com a faca na mão, aí caímos. Aí quando eu fui ver, eu vi a perfuração na costa dela. Como caíram? A faca ficou lá... Porque tava segurando. Ela caiu em cima da faca? Tava na minha mão e na mão dela, segura a faca. Tombamos pro lado. Caímos no chão. Aí quando eu fui ver, ela já caiu falecida já no chão. Certo. Pela manhã, após sim, aí houve esfaqueamento, logo em seguida ela evoluiu a óbito e o senhor ainda continuou lá, aonde foi esse local? Foi na cama, ao lado da cama? Onde foi? Perto da mesa. Perto da mesa. Perto da mesa. E o senhor, neste momento, no momento da prática do delito, o senhor estava alcoolizado, embriagado ou estava normal? Estava bebido, não me lembro muito bem. Embriagado ou estava... Não estou embriagado não, é bebido. Estava sabendo que estava ocorrendo? Não me lembro disso. E em seguida, o senhor foi dormir? Não. O que foi que o senhor fez em seguida? Eu fiquei lá na mesa, na cadeira da mesa, sentado. Até de manhã? Até de manhã. Ficou acordado até pela manhã? Fiquei acordado. Tomou banho, mudou de roupa e foi trabalhar? Sim, senhor. Aí lá no trabalho depois, como foi que você chegou ao corpo? O senhor chegou a algum momento a avisar o familiar? Não, senhor. Não. Fui trabalhar normalmente, fui trabalhar. O senhor foi trabalhar normalmente? Saí meio atrasado, que não sabia a hora, saí meio atrasado. Já acho que é mais 6 horas, 6h30 que eu saí para trabalhar. Sério, o senhor tomou conhecimento, como foi que a polícia chegou na casa para descobrir o corpo que estava lá? Foi com o irmão dela, o João, me avisou lá no serviço. O já irmão tinha falecido. O irmão foi que descobriu a ocorrência do fato. Certo. Muito bem. Das testemunhas arroladas, os parentes da vítima e a senhora Janaína que depuseram no plenário do júri, no dia de hoje, aqui ao lado do senhor. O senhor tem alguma coisa contra quaisquer destas pessoas? Não, senhor. Não tem, né? Muito bem. O juiz está satisfeito, o acusado está à disposição das partes, pela ordem do Ministério. O doutor Sandro Garcia tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia. Senhor, o senhor prestou depoimento na polícia, que foi lido. Em juízo, o senhor ficou calado. É isso? Sim. Por que o senhor não contou essa versão lá, senhor? A delegada não deixou eu falar. Quem não deixou? A delegada. Que delegada? Não teve delegada na audiência, senhor? Na primeira audiência, não. A promotora que estava comigo, a senhora que estava comigo, falou que eu podia permanecer calado. A defensora disse isso? Sim. Podia ficar calado. Falei só em juízo. Ou seja, pois é, mas era em juízo, senhor. Eu estou falando em juízo. Na audiência que estava um juiz, não fui eu, isso foi em Coraci, não foi isso? Sim, senhor. Tinha um juiz, um defensor e um advogado. E, no caso, o defensor ou defensora. Era a oportunidade que o senhor tinha de dar essa versão. Por mais absurda que ela seja, é a oportunidade de o senhor dar. O senhor não o fez. Foi por isso? O senhor não quis falar? Foi, ela falou que eu podia ficar calado. E na polícia, senhor? De onde veio isso daí? Da cabeça do delegado? Quando eu cheguei já estava lá o relatório deles, né? E como sabia todos esses detalhes, senhor? Até o tipo de faca. Era a única faca que tinha na casa? Essa eu usava só essa. Era a única faca? A faca que vocês preparavam comida era a mesma que vocês comiam? Isso. É? Aí você acabava, a outra dava para ela? Não. O senhor tinha dinheiro para comprar cerveja, não tinha dinheiro para comprar uma faca? Não, só que eu usava só essa faca para cortar comida. Era a única faca que tinha na casa? E por que isso? O senhor tinha dinheiro para comprar cerveja, bebeu 10 cervejas lá, trouxe mais 5 para cá. Agora, para comprar uma faca, o senhor não tinha dinheiro? É porque eu deixava dinheiro na mão dela, ela que fazia as compras. Ah, tá. Eu queria que o senhor me explicasse, meu senhor, porque eu ainda estou assim, estupefato com sua versão. Como foi que ela foi esfaqueada nas costas? Como foi isso? Eu não sei, meu tio. Vocês estavam segurando a faca, lutando pela faca, e de repente a faca fez isso aqui. Foi, te caímos. Foi isso? Te caímos junto. E a faca ficou em pé? Não sei como a faca estava embriagada os dois. Não sei o senhor como. estava.
O senhor pode falar pelo senhor, o senhor não pode eu falar por ela. estava embriagado. E aí caiu e enfiou nas costas dela. Sim, senhor. E aí o que é que o senhor fez? O senhor pegou o corpo dela e colocou na cama? Sim, senhor. Por que o senhor não foi chamar alguém, senhor? Foi um acidente. Fiquei com o receio dos familiares dela, né? Falei alguma coisa comigo. E ela preferiu vê-la, ela morreu na hora? Me arrependo muito. Ela, não estou perguntando se o senhor está arrependido, senhor. Estou perguntando se ela morreu na hora. Morreu, senhor. Porque ela morreu de congestão pulmonar. Ou seja, é isso. Quem morre assim não morre na hora, senhor. Demora. Morre em sofrimento. A pessoa sofre para morrer. Não é como se tivesse atingido uma aorta do coração. Não é nada disso. Demora algum tempo. O senhor não foi procurar ajuda? Não, o senhor preferiu vê-la morrer ao local? No momento eu não vi esse lance. Eu fiquei nervoso. O senhor diz que está arrependido. O senhor está arrependido pelo que o senhor fez ou porque o senhor está preso aqui? Porque eu fiz. Agora o senhor está arrependido. Arrependido no primeiro momento. Fez alguma coisa para esse arrependimento, senhor? Não, senhor. Saiu para trabalhar normalmente? Sim. No outro dia? Não falou para ninguém? Senhor. Ela tinha quantos filhos, senhor? Tem 3 e esse menor pegou para adotar. Quantos anos cada um deles? Acho que a menina tem uns 23, eu acho, 24. O menino tinha 20. Esse que fez o depoimento agora tinha 19. Parece que o menino tinha 8 anos. 7, 8 anos. Sabe quem está criando ele hoje em dia? Eu creio que seja o seu João. Creio. O senhor acha ou tem certeza disso? Deve ser o seu João. Aí o senhor pegou a faca. Estava ensanguentado? Não, senhor. Furou e não saiu sangue? Não saiu sangue no momento. Isso o senhor se lembra? Isso que eu me lembro. Isso deu tempo do senhor lembrar. O que é que o senhor fez? O senhor pegou a faca, tirou da costa dela? Sim. E se ficou enfiada, o senhor tirou a faca da costa dela? E aí? Aí eu botei na parede. Aí o senhor botou onde? Lá na parede, no mesmo lugar. O senhor botou na parede? Sim. E isso o senhor fez. Ou seja, tudo que o senhor fez foi para encobrir o que tinha acontecido. É isso? Não me lembro disso, senhor. Isso o senhor não lembra? Não, estava embriagado. Tá certo. O senhor lembra de tudo, menos esse tipo de coisa. Só lembra o que lhe cabe, que lhe interessa lembrar. Tá ok, senhor, estou satisfeito. O acusado está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Nessa discussão, nessa briga, nessa confusão, ela chegou a gritar por socorro, ao ponto de despertar a vizinhança, alguma coisa assim. Ela gritou? Não, senhor. Pediu ajuda? Não, senhor. Ela caiu desmaiada, né? Sim, senhor. Algum dos filhos dela levantou nesse momento? Não, senhor. Tinha algum filho dela nesse ambiente? Só o menor estava deitado na rede, senhor. Dormindo. No mesmo ambiente ou em outro ambiente? No mesmo ambiente, na rede. No mesmo ambiente. O senhor era violento com os filhos dela? Não, senhor. Bateu alguma vez? Não, senhor. Facada, tiro? Não, senhor. Tacada? Nunca. Quantos filhos ela tinha? 4. E eles levaram o senhor à delegacia de polícia alguma vez, reclamando dos seus atos de violência? Não, senhor. E a dona Rita levou alguma vez o senhor à delegacia de polícia da mulher, reclamando de algum ato de violência seu contra ela? Não, senhor. O senhor deu algum soco, chute, tiro, facada nela antes desses fatos? Nunca, senhor. O senhor disse que vivia com ela mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, é isso? Isso. E lá com a vizinhança, o senhor teve algum problema de violência com a vizinhança? Já foi à delegacia de polícia por causa desse assunto, sim? Não, senhor. Lá no seu ambiente de trabalho, alguma vez o senhor foi demitido porque era violento com os seus companheiros de trabalho?
Não, senhor. Alguma vez o senhor foi levado à delegacia de polícia por ter agredido algum dos seus superiores ou algum dos seus colegas de trabalho? Nunca, senhor. Era o senhor que mantinha a casa, era isso? Conforme ela foi dito aqui, é isso? O senhor que pagava as despesas, é? Sim, senhor. Qual era o sentimento que o senhor tinha em relação à dona Rita? O senhor, diga aí, qual era o seu sentimento em relação a ela? Amor, ódio, amava, odiava ela? Qual era o sentimento? Amava ela. Como é que era a relação dos senhores? Como é que o senhor descreve a relação dos senhores? Do senhor e dela, da Rita? Era boa, não tinha muita briga, discussão não tinha. Só quando a gente bebia junto, às vezes tinha discussão. Mas era difícil ter discussão entre eu e ela. O senhor sabia que ela estava doente? Sim. Alguma vez o senhor forçou ter relações com ela? Nunca, senhor. Eu sempre respeitei ela. Quando eu descobri que ela estava doente, eu dei maior apoio para ela se cuidar. Sempre respeitei esse momento dela. Ela foi demitida porque estava doente ou ela pediu demissão? Não, ela foi demitida, porque eu sempre levava os laudos médicos para a supervisora dela. Ela me pedia para me levar. Eu levava para ela. E por que ela foi demitida? Por causa justamente dessa doença, que ela não estava aguentando, suportando a dor no estômago. Devido ao mioma. O senhor sabe dizer se ela pediu aposentadoria junto ao INSS? Não, senhor. O senhor tinha arma de fogo na sua casa? Não, senhor. Andava armado com faca? Não. Algum vizinho, algum colega de trabalho viu o senhor armado com faca? Não, senhor. O senhor alguma vez lesionou a dona Rita com soco? Não, senhor, nunca. Então, assim, o senhor disse que quando os senhores estavam com alguma dificuldade ou embriagado, era discussão que havia entre os senhores? Só fazia discutir, só discutia mesmo, verbalmente. Discussão. O senhor já teve outros relacionamentos? Não entendi a resposta, senhor. O senhor já teve outros relacionamentos? Sim, senhor. Quantos outros antes deste? Mais 3, senhor. Alguma dessas outras 3 pessoas com as quais o senhor teve relacionamento levou o senhor até a delegacia de polícia, reclamou de violência? Nunca, senhor. O senhor tem filhos? Tenho um, senhor. O senhor alguma vez foi levado à delegacia de polícia por violência contra esse seu filho? Não, senhor. Tem alguma pergunta que eu não tenha feito ao senhor, que no interesse no seu direito de autodefesa, o senhor queira falar, acrescentar? Existe alguma coisa mais a declarar? Não, senhor. Excelência, devolvo a palavra à sua excelência. Obrigado, doutor Domingos. Algum dos senhores já deseja perguntar ao acusado aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, vamos recolher o microfone do réu.